e depois ter que fazer as atividades, né? Como a gente já viu um pouco ali da colonização, então a gente vai começar, né? A gente vai responder os, os exercícios, tá? Então peguem aí na página 619, porque na próxima sexta-feira a gente vai concluir Sociedade Açucareira, na verdade a gente já concluiu, União Ibérica a gente já concluiu. Aí a gente vai fazendo os exercícios, porque aí na próxima semana ou na outra a gente encerra o assunto falando de expansão territorial brasileira, né? Força de trabalho a gente já falou, que é a mão de obra indígena, mão de obra escrava africana, e expansão territorial brasileira também é um ponto que a gente começou a falar, mas eu vou falar um pouquinho mais de por que isso se desenvolveu, enfim. E aí, de fato, só falta aí esse último capítulo para a gente ver, tá bom? Deixa eu só... Aí peguem o livro aí na página 619, tá? Espera aí um pouquinho, viu, pessoal? Rapidez. 2 minutinhos. Voltei, viu, pessoal? Desculpem aí. Então, só lembrando que aquelas nossas aulas da tarde são aulas de revisão de assunto que nós já vimos, tá? E aqui de manhã a gente continua com o nosso assunto normal. Então, vou ficar pedindo de vez em quando também a participação aí de vocês nessa resolução. Então, página aí 619, como eu disse para vocês. Deixa eu abrir aqui. Professor, Oi? a gente vai começar o assunto ou fazer Não, só a gente já exercício mesmo? viu. Só fazer A as... gente já viu? Já. Colonização portuguesa, capitanias hereditárias, governo geral, tudo isso a gente já viu. Sociedade colonial, tudo isso a gente já viu, né? E o outro, União Ibérica também? Também a gente já viu, né? Quando Portugal e Espanha ficam sobre o mesmo domínio, a gente já viu também. A gente Oxe, já não me viu, lembro disso não. a gente só tá faltando a gente ver, eu acho que o finalzinho do capítulo, tá? Deixa eu só colocar o slide aqui para a gente relembrar esses pontos. Talvez alguns não lembrem para a gente fazer uma revisão. Vocês querem revisão ou querem responder o assunto? Vocês lembram Vai desse dar uma revisada? tópicozinho? Pronto, então Achei a beleza. revisão legal. Pronto, então vamos embora. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Aí eu gostei da participação de vocês na aula ontem, viu? Fiquei muito, muito feliz.
Aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque alguns assuntos nós já vimos, certo? Ah, eu estava apresentando agora para a turma do... Pronto. Tá aparecendo aí para vocês, não tá? Sim. Sim, Maria Clara, a gente já assistiu, já viu. Mas Você deu esse assunto pro terceiro ano já? pro terceiro, no começo do ano, quando a gente ainda estava em aula presencial. É porque eu pensei que a gente só terminou o livro 2, aí a gente foi fazer os exercícios de artes que o senhor pediu. Não, não, a gente... Mas a gente, já que tá nessa dúvida, não tem problema, porque assim, esse, na verdade, esse início aí esse capítulo, na verdade, né, esse livro 3 ele é relativamente curto, sabe? A gente vê quase que de uma vez só, né? Por exemplo, tem muita coisa ali que eu dou de uma porrada só. Então, cadê aqui a colonização? Aqui é esse. Deixa eu só. Não, é esse. Não. Pronto. Então a gente vai falar da política colonizadora, as capitanias, governo geral, União Ibérica, tudinho. Então, né? Já que está nessa dúvida, não tem problema. Cadê aqui? Pronto. Então, ó, o que é bom, né, quando a gente estuda a história, na verdade, aqui do ensino médio, a gente vai relembrar, na verdade, muita coisa que a gente já viu anteriormente. Né? Então, não tem muita coisa de novidade, na verdade. Né? Então, então, por exemplo, boa parte do que a gente vê aqui, vocês já viram, na verdade, lá no ensino fundamental. Então, não tem muita coisa de novidade aqui para vocês. O que é que vai diferenciar? É que a gente vê de uma maneira mais aprofundada. Mas só isso, entendeu? É a única diferença que a gente tem aqui. Não sei por que quando eu tô para a turma, você está dando essas travadas aqui na... Deixa eu fechar outras coisas aqui para ver se dá certo agora. Bom, então vamos botar assim, já que está dando esse problema sem ir para a página toda, certo? Professor, o slide tá aparecendo isso aí em direto. É isso que eu tô vendo. Tipo, no terceiro ano tava colocando agora, tava normal.
Aí quando eu venho para a turma de vocês, fica nesse negócio, indo e voltando, indo e voltando. Aí eu vou colocar ele pequeno, mas dá para a gente ler. Porque assim ele não fica saindo e voltando. Quer dizer, eu acho. Só acontece com a turma de vocês. Com todas as outras turmas eu consigo apresentar tranquilamente. Cadê? Deixa eu tentar de novo aqui. Eu vou eu vou botar ele com converter em PDF, vai ser o jeito e abrir. Cadê? Pra ver se dá certo. Deixa eu abrir agora. E fechar esse outro programa. Bom, mas enquanto vai abrindo aqui, então, alguns pontos, né? Então, como eu estava dizendo, tem muita coisa que vocês já viram lá no ensino fundamental e que não é novidade. Então, essa política colonizadora do Brasil é algo, né, que vocês também já viram lá atrás, né? Então, também não é nenhuma novidade aí para vocês. Deixa eu ver se agora vai. Está aparecendo agora, né? Tranquilo. Então, ó, essa política colonizadora. Então, inicialmente, Portugal não se interessou com o território brasileiro. Por quê? Assistam o filme 1492, A Conquista do Paraíso, que fala sobre a colonização espanhola. Tá aparecendo, né, para vocês agora, né? Política Tá. colonizadora. Pronto. Então, Cristóvão Colombo, quando ele chega ali na América Central, ele já tem contato e ele já percebe que os nativos ali, eles dominavam os metais preciosos. Aqui no Brasil, quando oficialmente Cabral chega ali em 1500, né, ele não percebe essa manipulação. Então, acaba que Portugal não se interessa tanto, não viu nada demais para poder se dedicar aqui ao Brasil. Então, diante disso, né, outra situação também é que nessa época ali, o Portugal já tinha desenrolado, já tinha pensado, já tinha se organizado para também explorar o comércio das especiarias do Oriente, né?
que, para vocês terem ideia, Vasco da Gama, que é o primeiro a chegar lá, né, pela primeira vez na vida, enfim, ele dá toda a volta no continente africano, vai na Índia, né, em Calcutá, e volta, e mesmo assim eles têm uma lucratividade em torno de 3.000%. Então, era um lucro muito alto. E aqui, como não tinha se achado ouro nem prata, a galera deixou de lado. Diante disso, de fato, a colonização do Brasil ela só vai começar a partir de 1530. Então, durante esses 30 primeiros anos aí, fica meio que de lado, né, o território brasileiro. Então, geralmente, entre esses 30 primeiros anos, eram enviadas expedições para reconhecer o território, para ver se tinha outras coisas, é, outras coisas que pudessem ser exploradas, né? Reconhecer as terras. A exploração do pau-brasil e instalação de feitorias. Feitorias eram como se fossem bases que eram montadas para que, a partir dali, eles pudessem explorar o pau-brasil, né? E aí um detalhe interessante, tá? Importante para vocês, pessoal. Durante esse período aí, pré-colonial, a mão de obra utilizada, certo? Vai ser a mão de obra indígena. Falou de extração, exploração de pau-brasil, a gente está falando de mão de obra indígena. Por que então não se utilizava a mão de obra escrava negra africana para a exploração do Professor, pau-brasil? Oi. eles trocavam o trabalho indígena do pau-brasil para eles explorar o pau-brasil em troca de escambo, né? Isso, exatamente. Então, o escravo africano ele era muito caro, certo? Para poder extrair o pau-brasil, que não é que o pau-brasil não tivesse lucro. Ele dava lucro, sim, né? Mas não era um lucro tão grande como o ouro, como cana, que a gente vai falar posteriormente, ou como as especiarias lá do Oriente, entendeu? Então, assim, por isso que eles utilizavam. E aí, não sei quem foi que falou aí, porque como não está aparecendo na minha tela, vocês não aparecem aqui do lado. Mas como foi dito aí, eles trabalhavam através do escambo. Então, eles ofereciam a mão de obra em troca de algumas mercadorias. Durante muito tempo a gente escutava, né, lá no ensino fundamental dizendo, os índios trocavam por miçangas, por espelhos, por pentes, não sei o quê. Por mais que para nós pareça uma besteira, mas para os indígenas aquilo era uma especiaria. Se a gente pensar, os europeus iam lá para o Oriente para comprar tempero e tecido. Então, quem era o besta também da história, né? Então, é muito uma questão do que vai ser considerado ou não especiaria, né? Por esses povos, entendeu? Então, para eles era uma coisa. E outro ponto importante, na verdade, eles trocavam muito mais por ferramentas do que por essas besteiras. Por quê? Como os nativos daqui do Brasil, os indígenas, eles ainda estavam no estado neolítico, então ainda não tinham chegado até a idade dos metais, os instrumentos dele eram de pedra. Então, os europeus, né, os portugueses, passam a oferecer os objetos de, de ferro que vão ser muito mais eficientes, né? E aí, né, também durante esse período pré-colonial foram enviadas algumas expedições para impedir as invasões estrangeiras e o contrabando de pau-brasil. Em especial, quem fazia muito esse contrabando de pau-brasil era a França, né? Os franceses eles invadem em 1554 o Rio de Janeiro, e lá eles fundam a França Antártica, e com o apoio dos indígenas,
os portugueses conseguem a expulsão dos franceses. E aí, já no século XVII, por volta de 1620, eles invadem a região onde hoje fica São Luís, né, lá no Maranhão, e fundam lá a França Equinocial. Né? Então, assim, eles invadiram 2 vezes. Tanto é que, não sei se alguém aí conhece o Maranhão, mas, tipo, o centro histórico de São Luís, ele é um pouco diferente do que a gente tem acostumado aqui em João Pessoa, ali em Olinda, porque a gente tem uma influência portuguesa e lá eles têm uma influência francesa. É a mesma coisa quando você vai ali e vai para em Pernambuco e vai para o Recife Antigo. Como no Recife Antigo tem uma influência holandesa, a gente percebe que os prédios ali do Recife Antigo são bem diferentes dos prédios que a gente tem em Olinda, né? Então, assim, por isso que eles mandavam também essas expedições. Então, essa política colonizadora, né, acabou se intensificando e virando uma, se tornando importante. Por quê? Porque outras potências, outros países da Europa começaram a chegar no Oriente e aí, tipo, quando os outros começam a chegar no Oriente, as especiarias deixam de ser especiarias, porque muita gente passa a comercializar as especiarias. Então o lucro começa a cair. Outra coisa é que nas colônias espanholas, eles tinham achado ouro e prata. E os caras, meu irmão, se lá tem, provavelmente no Brasil tem também. Então vamos atrás lá, né? Então isso é outra coisa que acaba motivando esse processo de colonização, né? Então é basicamente isso aí que vai estimular os portugueses a vir. Então, como o território era muito grande, eles pensam em maneiras de poder explorar o território. E aí eles já tinham utilizado a organização em capitanias hereditárias em locais menores, na África, na Ásia, e tinha dado certo. Né? Então, como o Estado português estava quebrado, estava sem dinheiro, aí os caras fizeram, meu irmão, vamos montar o mesmo sistema de capitanias hereditárias. Por quê? E aí o que é que se fez? Se dividiu o território em 15 faixas de terra, se doou para 14 capitães donatários, né? E deu para eles explorar o território. E aí ele vai dar o direito de exploração para esses capitães donatários. Um detalhe importante, tá, pessoal? Que esses caras, eles não são donos da terra, certo? Mas o termo de doação assegurava a posse vitalícia, então, e hereditária da terra. Então, ia passar dele para o filho, para o neto, para o bisneto, enfim, ia ficar na família dele. Mas a terra é da coroa portuguesa, não é desses proprietários, certo? Mas, como eu disse, eles têm o direito de passar hereditariamente para os seus filhos, certo? Sim, então, esse sistema para a coroa portuguesa era magnífico. Por quê? Porque eles vão ter pessoas para explorar o território, certo? Vão lucrar com aquilo. Por quê? Porque as pessoas vão ter que pagar impostos em cima daquela situação. Então, diante disso, era estabelecida uma carta chamada de foral, certo?
Então, o foral era uma carta em que determinava os direitos e deveres do capitão donatário, certo? Então não era só ele chegar aqui como ele bem entendesse, não, né? Tinha uma série de obrigações que eram estabelecidas pela carta de doação, certo? Então, alguns direitos que eles tinham. Vamos lá. Eles poderiam arrecadar os impostos, criar vilas, criar localidades, vilarejos, enfim. E eles, aí é um detalhe interessante. Como é? Ela funcionaria, certo? Semelhante as capitanias hereditárias seriam parecidas, sem querer eu fechei aqui, seriam parecidas com os estados, seria praticamente equivalente aos estados, certo? Então, eles, né, imagina, você pegar uma posse do tamanho, que aqui era a capitania de Itamaracá, e explorar isso tudo. Então, ele poderia doar lotes menores de terra, que eram chamadas isso aqui, ó, sesmarias. Então, seria quase o equivalente a cidades. Então, ele doava lotes, o capitão donatário poderia doar lotes menores de terra. E quais eram as obrigações dele? Administrar e defender as terras com o seu dinheiro. Então, a coroa portuguesa disse, ó, aqui está a terra, você pode explorar, arrecadar imposto, criar vila, enfim, fazer um monte de coisa, mas você vai ter que administrar e defender essa região, né? Só que o sistema de capitanias hereditárias ele não funcionou muito bem, porque os territórios eram muito grandes, os nativos estavam resistindo muito, então acabou sendo frustrante as capitanias hereditárias, tanto que de fato das 15 capitanias só duas deram lucro de fato, que foram Pernambuco e São Vicente, que é onde é São Paulo hoje. Mas todas as outras tiveram capitães donatários que nem chegaram a vir para o Brasil, que enfrentaram dificuldades em entrar nos territórios, por exemplo, a capitania de Itamaracá, né, da qual a gente fazia parte, para os caras dominarem a atual cidade de João Pessoa, foram 5 tentativas. Por quê? Estava na margem norte do Rio Paraíba os potiguaras, na margem sul os tabajaras. Toda vez que os portugueses tentavam entrar, meu amigo, eles levavam uma peada, né? Então, eles conseguiram resistir muito bravamente. Mas na quinta expedição já tinha uma treta ali entre potiguaras e tabajaras que acabou facilitando esse domínio, né? Então, deu um problema. O sistema de capitania funcionou? Não funcionou. Então, em virtude disso, o governo português ele criou o governo geral. Então, o sistema de governo geral ele não vai acabar com as capitanias hereditárias, certo? Então, não acabou com ele, mas centralizou as decisões políticas. Qual era o objetivo? Era fazer, tipo, meu irmão, se Pernambuco e São Vicente deram certo, por que as outras não deram? Então, era uma representação direta da coroa portuguesa aqui, né, para gerar essa centralização política e tentar resolver os problemas que tinham aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, ele tinha aqui garantir a defesa da terra, promover a busca de metais preciosos. Então vejam, isso é algo, eu não sei se vocês já viram com o John ou vão ver, o mundo moderno ali, mercantilismo, essas coisas. Então, uma das bases do mercantilismo é o metalismo, que é a acumulação de metais preciosos, certo? Então, por isso que eles ficam o tempo inteiro aí buscando por isso, né? Então, diante disso, né, dessa situação,
ocorre a Confederação dos Tamoios. Então, os nativos eles se reúnem, né, em uma confederação para lutar contra o domínio, contra a escravização dos portugueses, né? Porque até então a Igreja Católica ela proibia e tal, mas em caso de guerra justa, os nativos, né, os indígenas, eles poderiam sim ser escravizados. Então isso, infelizmente, acaba acontecendo e eles começam a resistir a esse tipo de dominação, certo? Outra coisa que é criada para tentar facilitar esse controle, esse domínio, são as câmaras municipais, que elas surgem justamente, né, para resolver as tretas ali dos locais, das sesmarias e tal, enfim, para ficar mais fácil a administração. E quem poderia fazer parte dessas câmaras municipais? Eram os chamados homens bons. Cuidado com isso, tá, pessoal? Quando se fala de Brasil colônia, é um assunto que gosta muito, que cai muito, essa questão das câmaras municipais e dos homens bons, certo? Então, ó, esses homens bons eram considerados os Era que tinha proprietários, dinheiro, né, professor? basicamente isso, mas não só dinheiro, né? Então, ó, tinha que ser proprietário de terra e de escravos, certo? Mas, ó, estavam excluídos desses grupos comerciantes. Então, mesmo tendo dinheiro, o comerciante teoricamente não podia fazer parte. Estrangeiros, ou seja, que não fossem portugueses, judeus e aqueles de ofícios manuais. Mas o que acontecia? Mesmo diante disso, dessa proibição, às vezes em algumas localidades não tinha homens bons suficientes, ou seja, proprietários de terras, brancos, portugueses, e que eram donos de escravos. E aí, em algumas localidades, algumas câmaras municipais, você tinha pessoas mestiças, você tinha comerciantes, você ia ter alfaiates, ou seja, pessoas de ofícios manuais, né? Então, assim, a regra acaba não sendo tão cumprida assim. Tanto que quando Dom João chega aqui em 1808, que ele sabe que isso ocorre, ele proíbe. Ele diz, não, agora com a vinda da corte aqui para o Brasil, né, nós temos homens brancos suficientes para não precisar mais que tenham esses mestiços nas câmaras municipais, né? Então ele proíbe de fato, tá bom? Então, ó, hoje a gente vai parar por aqui, certo? Na próxima semana a gente vê aí a União Ibérica, né, até a administração pombalina. Beleza, pessoal? Então, assim, não, se a gente tinha visto ou não, eu acho que a gente já tinha visto uma boa parte, né? Mas a gente vai relembrando, né? Pelo sim, pelo não, não custa nada a gente ver mais uma vez, né? E aí a gente vai seguir mais ou menos, não necessariamente a sequência do livro, certo? Porque a sequência do livro às vezes é um pouco confusa, mas aqui o que a gente está vendo é o primeiro capítulo ali que me é responsabilidade e o segundo, que seria colonização portuguesa e União Ibérica, tá bom? E aí a gente finaliza na próxima semana o equivalente a esse segundo capítulo, que é a União Ibérica. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, um abraço a todos vocês.